Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente à Universidade para Todos, as nossas aulas gravadas, tá? E nós iremos resolver outra questão do Universidade para Todos, tá? Do Enem de 2020, do Exame Nacional do Ensino Médio, a questão 128, tá? Esse Enem de 2020, ele trouxe muitas coisas novas e interpretações das questões de 2020 podem trazer para nós, à luz das novas questões, uma criação de um macete para a resolução. Por quê? Porque você vendo que o que recentemente foi publicado nos Enems anteriores, é possível que você tenha uma noção mais ou menos de como as questões vão ser cobradas, né, no Enem de 2021. Então, galera, vamos que vamos. Questão 128, questão muito simples, muito fácil, questão de pH, tá? Pra gente estar trabalhando, e questão de compostos inorgânicos, que vocês também vão estar aprendendo na aula de hoje sobre o solo, tá? Vamos que vamos. Então, pessoal, vamos lá para a questão 128, muito fácil, tá? Vocês vão ver que é uma questão bem basiquinha, bem simples de estar respondendo. É interessante apenas que a gente tenha uma noção, gente, de que é preciso estar constantemente treinando, tá? Essas questões, elas são questões simples, elas são questões que trazem aí a luz de conceitos que, se você trabalhar bem esses conceitos, facilmente conseguirá identificá-los na prova. Isso facilita a sua resolução, tá? Então, vamos lá. Questão 128. Questão muito boa, muito fácil. A agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6, tá? Então, esse pH já de começo, eu já começo comentando, é um pH que tem uma certa acidez. Não é tão acentuada, mas um pH entre 5,8 e 6 já é um pH mais ácido. Em uma fazenda, o valor de pH do soluto é 4,6. Olha só, em uma fazenda o valor do pH é 4,6, tá? Eu aconselho vocês a sempre que lerem uma questão, irem riscando, ó. Em uma fazenda, o valor do pH é 4,6, tá? O valor do pH do solo deve estar entre 5,8 e 6. Pronto. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possuía um sulfato, olha outra informação, e amônio, tá? O segundo produto possuía um carbonato e cálcio. E o terceiro produto possuía um sulfato de sódio. Então, aqui o que você tem que parar para prestar atenção é no tipo de íon e quais são, né, aí nesse caso, os íons que têm uma basicidade, uma acidez acentuada, para que o pH se ajuste no pH ideal, que é 5,8. Então, aqui, como o pH da fazenda geralmente está em torno de 4,6, é preciso que eu utilize aí o quê? Um ácido ou uma base para chegar a 5,8. Bom, 5,8 é maior que 4,6, então significa que eu tenho que utilizar um composto mais básico para corrigir esse pH, para aumentar esse pH para 5,8 até 6. Então, de 4,6 para 5,8 até 6, é preciso que nós tenhamos aí um aumento bastante significativo, tá? E quais serão esses produtos, né? Os íons sulfato e amônio, os íons carbonato e cálcio, os íons sulfato e sódio. É uma questão bem previsível e só da interpretação da pergunta você já chega à questão principal. Olha só, a questão diz: o íon que vai produzir o efeito desejado na correção do valor do pH é o... Então, como a gente estava questionando anteriormente, aqui nessa questão a gente precisa trazer, né, esse íon à tona, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos que vamos, vamos interpretar. Tá? Primeiro ponto, primeiro aspecto que eu quero estar falando aqui com vocês é o seguinte: nós sabemos que o amônio é um composto, nada mais nada menos, formado por NH4+. Isso significa dizer que
tudo que eu falo amina, amônio, estou me relacionando a nitrogênio. Então, o nitrogênio faz 3 ligações. Se ele é um amônio e é um íon, significa que ele está ganhando mais um hidrogênio aí para formar 4 ligações. Ele cedeu um par de elétrons. Então, necessariamente vai virar um cátion de amônio, tá? Então, nessas circunstâncias, o íon amônio, coitado, ele não tem condições nenhuma, né, de corrigir pH, né? Ele vai estar, na verdade, cedendo esse hidrogênio para o meio, né, acidificando ainda mais, porque nós temos aqui um íon que já tem hidrogênio, então não vai agir como base nesse caso. Se fosse amônia, é possível que a amônia, que já é diferente, né, gente? A amônia, nós já temos aí NH3. Olha só, NH3 é bem diferente, né? Muito diferente do NH4, né? O NH4 já é uma outra realidade, já é um íon, já capturou o hidrogênio aí, né? Já agiu como base, então não tem mais o que fazer. E os íons sulfato, né? Os íons sulfatos são ânions aí presentes no meio, tá? Deixa eu colocar aqui o íon sulfato para vocês darem uma olhadinha, tá? E os íons sulfato já é uma questão diferente, porque os íons sulfato, gente, eles são formados por SO4-2, tá? Por que, professora, eu tenho que decorar? Não, você tem que entender quais são os íons. Olha, é preciso entrar na prova do Enem sabendo o que é um íon. Um íon é uma molécula, né? Ou um elemento que tem a possibilidade de ter uma carga negativa ou positiva. Se for positiva, é um cátion, significa que perdeu o elétron. Se for negativa, significa que tem elétrons em excesso, e é um ânion. Então, gente, os sulfatos são íons aqui que eles tendem aí, nesse caso, a agirem como uma base, no entanto, gente, uma base muito forte, né? Uma base que vai aumentar o pH demais, né? Então, vamos para as questões, né? Para ficar um pouco mais fácil a visualização, tá? E também para vocês memorizarem, gente, algumas informações. A letra A diz que o cálcio é o íon que vai produzir esse efeito aí de aumentar o pH, porque sua hidrólise produz H+, que aumenta a acidez. Vamos entender o que é hidrólise? Hidrólise tem a ver com a quebra da molécula de água, né? Hidrolise. Hidro, água, quebra, lise, tá? Então, o que a gente vai trazer aqui? Olha só. Cálcio é o elemento Ca, né? O cálcio, ele tá aqui no segundo produto, olha só, ele tá aqui. Então, ele está dizendo que se usar o cálcio, a hidrólise produz H+. Gente, o cálcio é um cátion, ele já é um cátion, ele não precisa produzir mais cátion, ele já é um cátion. Um cátion que pode perder até 2 elétrons. O cálcio, ele é um metal, tá? Cálcio mais 2, tá bom? Então, essa resposta está completamente equivocada. Por quê? Porque o cálcio, ele é em si um cátion já. Ele não vai produzir H+, tá? Ele não vai aumentar a acidez porque produz H+. Pelo contrário, o cálcio, ele é simplesmente um cátion já. Ele não vai produzir H+. Letra B, amônio, porque sua hidrólise produz H+, que aumenta a acidez. Gente, o amônio já está hidrolisado. O amônio, inclusive, é o NH4, que a gente estava falando anteriormente, ele não tem mais que produzir nada. Ele tem H+, né, disponível ali, mas para que ele possa estar cedendo esse hidrogênio, né, de volta para o ambiente, ele precisaria de um meio básico, e o meio não é básico, o meio está ácido, ele precisa aumentar esse pH para 5,86, então ele precisaria aumentar essa acidez, só que o amônio já é ácido aí, ele já tem hidrogênio. Ele não vai liberar esse hidrogênio. Não é liberando o hidrogênio que nós vamos aumentar o pH, galera. É essa a perspectiva dessa questão. Se você quer aumentar o pH, você precisa, na verdade, reduzir a quantidade de H+ disponível no meio. Você precisa diminuir, não tem que liberar H+, você tem que não disponibilizar esse H+ no meio, tá? Isso é interessante. E na perspectiva de ácido e base, ácido libera H+, e base libera OH-, uma base liberaria OH-. Então, todas as alternativas que possuem produção de H+, vão estar aumentando a acidez e não diminuindo.
como é interessante aqui na questão estar diminuindo, que é entre 5,8 e 6. Então, diminuindo a acidez, ou seja, aumentando a basicidade. Letra C, sódio, porque sua hidrólise produz OH, que aumenta a alcalinidade. De forma alguma, tá? O sódio, gente, ele é, ó, Na. Se for na tabela periódica, o sódio, ele é um composto químico, né? É um elemento que, quando associado ao OH, realmente forma uma base chamada hidróxido de sódio. Mas se vocês prestarem atenção aqui na questão, ele diz que o terceiro produto possuía um sulfato de sódio. Então, esse produto aqui, gente, é o sulfato de sódio, ó. Ele é um sal, gente, ele é um sulfato. Sulfato de... Tá horrível aqui a minha escrita. É o sulfato de sódio, então não tem nada a ver aí com hidroxila, gente. Sulfato de sódio, tá? O sódio não vai estar se associando ao OH nessa situação, e sim aos íons SO4 2-, até porque esses íons, eles possuem duas cargas negativas, e aí seria preciso 2 sódios para estar balanceando essas cargas negativas. A alternativa D diz sulfato, porque sua hidrólise produz OH, que aumenta a alcalinidade. Gente, sulfato em si já é um ânion, ele não tem grupamento OH disponível, não. Né? O sulfato, ele não tem como se associar a um outro composto com carga negativa. Ele só vai se associar a um composto de carga positiva, então longe dessa possibilidade. Ânions se aliam a cátions. Cátions se aliam a ânions. Não existe cátion com cátion, como cálcio produzindo hidrogênio, nem muito menos ânion produzindo ânion. Então, sulfato produzindo OH, de forma alguma, tá, gente? Que fique bem claro. Aí nos resta a alternativa E, que é a alternativa muito interessante, corretíssima. O carbonato, porque sua hidrólise produz OH, que aumenta a alcalinidade. Se você sabe um pouquinho de agricultura, você já sabe que para corrigir o pH do solo é necessário utilizar carbonato. Carbonato é nada mais nada menos do que CO3, tá? CO3 menos O2. Então, o carbonato, gente, ele é uma associação aniônica que, se ele estiver presente no meio, ele tem a possibilidade, sim, né, de forma considerável, de agir aí, deslocando o OH- de um outro composto que esteja, porventura, presente no meio, né, no solo. Por quê? Porque o carbonato, ele vai formar, na verdade, o ácido carbônico. Então, o carbonato, quando ele sofre hidrólise, ele, por exemplo, olha só que interessante, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Nessa parte, para vocês estarem raciocinando, olha só. Deixa eu fazer um print screen aqui, para vocês visualizarem melhor, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Quando eu tenho um carbonato, gente, eu tenho a possibilidade de formação do ácido carbônico. Por quê? A gente percebe que essa questão nos parece correta, né? A questão letra E. Mas por quê? Observem que carbonato é o CO3, tá? Menos 2, tá bom? Mas como que ele na verdade, que ele produz OH? Olha só, na natureza ele pode estar associado ao sódio e ele pode estar associado a um ácido carbônico, H2, H2, CO3. Se porventura ele se decompor, ele pode se decompor em CO2, sair aí gás carbônico, e H2O, que dependendo do balanço de carga do meio, essa água aqui, galera, essa água ela pode se decompor em H+, né, e OH-.
Então, concordam comigo que há possibilidade desse carbonato gerar esse OH para o meio, a hidrólise, alterando assim o pH de ácido para um pH mais básico? Se tiver hidrogênio no meio, ele vai fazer isso. Se tiver uma possibilidade, seja ela quaisquer, ele tem essa possibilidade de formação desse composto, né? O carbonato. Então, pessoal, a alternativa é a alternativa E. Sempre que você precisar corrigir o solo, sempre que você se deparar, na verdade, com essas questões de agricultura, de correção de pH do solo, com frutas cítricas, é interessante que você sempre pense que são o carbonato e o cálcio que podem corrigir o solo, por razões diferentes, tá? Mas são eles que podem corrigir o solo, aumentando o pH. Geralmente a gente chama de calcário, né? A gente corrige com carbonato, geralmente, para que a gente tenha um pH mais elevado e não prejudique assim a ação do solo para o cultivo, tá? Então, gente, essa questão foi praticamente essa, bem simples, bem objetiva, tá? Espero que vocês tenham compreendido de forma bem profunda, porque minha intenção foi essa, de trazer essa reflexão para vocês. E a aula de hoje é sobre essa questão, uma questão importante, de vocês estarem sempre tentando revisar, tá? Sobre esses íons, sobre os cátions também, revisar, falar um pouquinho sobre isso, porque sempre cai questões de íons, cátions e ânions na prova. Aguardo vocês, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço.